Devocional Intimidade está no ar e eu quero apresentar para vocês nessa manhã 5 missionários muito abençoados. Eu tenho aqui o Robson. Olá, meu querido. Olá, tudo bem? Também temos a Raabe. Tudo bem, minha querida? Temos a Lucilene, né? A Amanda e o Tony. O Tony, já segundo me disseram, é a alegria da turma, né? Pois é, Robson, conta um pouquinho pra gente, como é que tem sido esse desafio? Vocês são tudo na idade aí entre de 20 até 25, 26 anos, né? Alguns mais novinhos, mas são 5 missionários muito jovens, né? Que já estão no campo missionário há algum tempo. E o desafio de ser tão jovem e de estar ouvindo o chamado de Deus e realizando isso, como é que tem sido para vocês? Olha, assim, eu acho que não é só uma experiência em grupo, mas é uma experiência, assim, muito particular também. O que Deus tem feito nas nossas vidas, assim, acho que é moldar o nosso caráter, assim. Porque desde quando a gente foi para Jocum, a gente se achava missionários, né? A gente achava que a gente tinha alguma bagagem, alguma coisa assim, mas a gente vê que Deus, a cada dia, assim, ele vai moldando o nosso caráter, transformando. E eu acho que o principal da missão é isso, a nossa transformação, não só a transformação das pessoas também. E vocês todos passaram na Jocum pela ETED, né? E quanto tempo nessa formação até vocês começarem, então, a realizar no campo missionário, né? Assim, cada um aqui tem uma história, né? Uns trabalhavam na igreja, outros já trabalhavam com missão, mas aí a Jocum acho que foi um ponto-chave, assim, pra gente descobrir o que era a missão. Aí a gente passou 5 meses lá, 3 meses na base, 2 meses no campo, né? Cada um foi para um lugar. O Tony e a Lu e a Amanda foram para o Peru, eu e a Rabi a gente foi para São Paulo. E depois de 2 semanas, né? 2 semanas a gente teve a ideia de fazer a primeira viagem. Juntos. A gente montou a equipe e a gente resolveu fazer a primeira viagem. A gente orou e pediu direção de Deus e aí a gente começou. E aí Deus foi abrindo as portas, assim. Tem sido, assim, um tempo maravilhoso. Que bênção. Lucilene, conta um pouquinho pra gente as tuas experiências a partir da ETED, né? Porque eu vejo hoje muitos jovens perdendo a sua vida com tantas coisas fúteis e inúteis. E vocês estão gastando o tempo de vocês com muita qualidade, que é fazendo a obra de Deus, né? Como é que tem sido isso pra você? Pra mim, na verdade, eu tenho me encontrado a cada dia, sabe? Com Deus, nas experiências que a gente tem entre nós como equipe, as experiências que a gente tem com Deus, com as pessoas que ainda não conhecem a Deus e a gente tem a oportunidade de compartilhar tudo que Ele tem feito na nossa vida. Isso traz para mim, assim, falando de mim, cada dia eu me conheço mais, sabe? E cada dia eu me sinto mais realizada, assim, quando a gente vê alguma pessoa que está passando por uma situação, ou às vezes nem está passando por uma situação difícil, e a gente apresenta Cristo para ela e vê que, nossa, poxa vida, era isso que eu precisava, sabe? Para mim é uma sensação de realização, porque qualquer coisa a gente pode ter, mas a verdade mesmo, Cristo, a gente tem, que é o principal na nossa vida, né? E a gente entendeu isso, que Ele é o principal da nossa vida. E é isso que nos motiva também a ir, né? A falar, olha, o mundo está precisando, tem muita gente que ainda não conhece e a gente tem para oferecer. A gente não tem nada a não ser Cristo, né? Mas então a gente tem tudo. Que tremendo, na verdade, assim, e o mais importante é olhar nos olhos de vocês e ver essa verdade assim gotejando, né? E ver isso fluindo. E como é que foi para vocês, não sei quem quer falar agora, vamos ficar bem à vontade aqui, deixar tudo em casa, né? Deixar a casa, deixar pai, mãe e ir para o campo. Rabi, fala um pouquinho para nós, como é que foi isso tudo para você? E como é que tem sido para vocês? Fiquem bem à vontade agora, quem quiser falar aí. É um aprendizado, né? Acho que foi bem difícil para todos, assim, porque, como o Robson falou, alguns trabalhavam na igreja ou faziam algum trabalho já, mas sempre voltava para casa. E agora a gente tem ficado um tempo mais longe de casa, assim. Mas eu acredito que Deus já vai preparando o coração da gente mesmo e o coração da nossa família, né? Que a gente entende que foi Deus que chamou e a gente encontra pessoas também que, de alguma forma, substituem, né? A gente sempre encontra uma mãe e, como a gente sempre está junto também, a gente tornou uma família, irmãos, né? Então, fica bem mais fácil.
pessoal fica bem mais fácil. Se alguém estiver muito triste, o Tony alegra todo mundo, né? Ai, que alegria. E me diga uma coisa, Robson. Como é que aconteceu o encontro de vocês, né? De vocês, porque eu digo assim, ó, eu não acredito em coincidências no reino de Deus, eu acredito em Jesuscidências, né? Isso é um ajuntamento de vocações individuais, mas que coletivamente estão fluindo para fazer a obra de Deus. E como é que aconteceu esse grupo, que eu até denominei como jovens missionários, né? Como é que aconteceu esse grupo? Foi assim, a gente terminou o prático da Joco 1, aí a gente voltou para a base. Nesse ano ou nesse ano mesmo. Uhum. Aí quando a gente voltou lá, um dia eu tava orando no meu quarto e Deus falou comigo que eu ia trabalhar com o Tony. Uhum. Aí eu fui e falei pra ele, mas ele acreditou mais do que eu ainda, mais do que a minha fé, assim, ele teve mais fé do que eu. E ele acreditou nisso. Aí a gente voltou pra casa e ele já falou, Robson, então venha pra minha cidade pra gente trabalhar aqui. Aí eu fui na cidade dele, a gente trabalhou lá um pouco, a gente trabalhou com a igreja dele. Aí a gente pensou em ir pra São Paulo, pra onde a Lu mora. E para trabalhar com a igreja dela também, com o evangelismo lá. E a gente foi vendo que um completava o outro, aí a Rabi foi junto e a gente começou a orar em cima disso. Deus, se é isso, que o Senhor mostre pra gente, então, e que a gente consiga se sentir bem. E Deus trouxe paz, assim, e eu não sei, é uma coisa assim diferente, sabe? Porque um completa o outro. É como a gente fala, não sei, um é agitado demais, o outro fala demais, o outro é muito calmo, o outro apazigua as coisas quando precisa. É Deus mesmo, assim. Quando Deus faz, é muito tremendo isso, né? Porque cada um tem um pedacinho do que o outro precisa e porque o desafio no campo missionário não é fácil. A gente sabe, muitas vezes as pessoas vão assim, eu lembro que quando a Rabi esteve aqui, no outro programa, ela falou assim, a gente vai, e você acabou de falar, a gente se acha que já é um missionário e tal. E quando você se debate com aquilo tudo e diz, não, mas eu tenho muita coisa para aprender. E quando você sai da ITED, quando você sai lá da Jocum, aí você vai lá para o campo missionário e você começa a se deparar, mas acho que é tão tremendo você se deparar com é isso que você falou. As pessoas estão precisando tanto e eu tenho para dar, né, Lucilene? Eu creio que isso é maravilhoso, né? É muito gostoso você poder entregar isso para as pessoas, né? É muito gostoso. E Deus sempre surpreende a gente, porque como o Robson disse, não vem de nós, assim, porque apenas jovens, a gente não tem muito... sem formação, nós não temos nenhuma formação, a não ser a escola que a gente fez. Mas apenas, assim, a disposição, sabe? A gente resolveu falar, que é o Senhor, mais importante, né? Sim, a gente resolveu falar, olha, Deus, está aqui nossa vida, né? E é legal, a história que o Robson estava contando, é legal porque a gente não se imaginava, não imaginava que ia dar nisso, sabe? Que ia acabar a escola, porque a ideia era, terminou a escola, agora a gente vai se ver, sabe lá Deus quando, né? Vai cada um para sua cidade, Sim, vai trabalhar na sua cidade. E longe, assim, um dos outros. E aí Deus também surpreendeu, assim, a nossa vida com isso, fazendo a gente ficasse juntos, assim. E parece que quando a gente se separa e tá cada um na tua casa, parece que, sei lá, fica meio desconfortável. Já formaram assim. uma família hoje, né? Mas isso é tremendo porque vocês vão e vocês levam isso para as pessoas, né? A gente está quase terminando o bloco, eu quero falar com o Tony um pouquinho. Faça o microfone lá para ele. E como é que é, Tony? Você é a alegria da turma? Eu não me acho a alegria da turma, né? Eu acho que mais engraçado é o Robson, só que ele eu tá sou escondendo o jogo, então. né? É que eu só acho que sou mais espontâneo, então geralmente a gente tá lá, fico brincando, né? E como é que é para você cumprir esse chamado, né? Quantos anos você tem, Tony? Tenho 20. 20 anos, imagina, gente, olha só. Como é que é para você estar nesse chamado, cumprindo a vocação que Deus te deu? Pra mim isso é um peso, né? Na verdade, não um peso, um fardo, mas assim, é uma responsabilidade, né? Porque eu entendo que a gente mexe com vidas, né? E quando se fala em vidas, pra mim eu falo, são pessoas, né? São pessoas pela qual Jesus morreu e pra mim isso eu fico bem constrangido, assim, quando eu vejo pessoas se perdendo, pessoas tal e tal. E, né, como eu não tenho o dom, né, tipo assim, de evangelismo, né, que nem a gente fala, né? Mas é o Robson que puxa, eu vou mais atrás dele. Então a gente vai se encaixando, que nem a gente foi falando, né? Quando a gente tá junto, fica tudo mais fácil. A gente tá assim, vai com a beleza, né? Daí, pra mim, sim, isso é uma responsabilidade muito grande. Em falar de Jesus, em falar dele. E passar, né? Mais do que tudo, vocês abriram mão de muitas coisas para que vocês... Mas eu acho que a gente não abre mão, né? A gente entrega umas para receber outras que são tão tremendas e que trazem tanto pra gente, né, Robson? Verdade. É isso, eu achava que a parte financeira e a parte material seria a parte mais difícil, né, da gente confiar.
eu vejo assim que é a parte que menos importa. Eu achei assim que eu vou deixar minha família, eu vou deixar a minha profissão, o que eu fazia, e é o que menos pesa, é isso. É o que menos pesa, assim, porque Deus se mostra pai de uma forma assim que a gente não consegue explicar. Que maravilhoso. Muito bom. E no próximo bloco, então, a gente vai conversar um pouquinho a respeito da... Vocês estiveram no Sergipe, né? Lá no sertão, fazendo... A Rabi me contou cada coisa. Tiveram que trabalhar, tiveram que fazer coisas. A gente tem umas fotos bem legais. A gente vai estar conversando um pouquinho mais a respeito disso depois, tá? Então, ó, pessoal, não sai daí, é só um minutinho, a gente já volta. Você, quem sabe, quer contribuir com esse grupo, a gente tem aí um e-mail de contato e também um telefone que você pode estar abençoando esses jovens para que eles continuem fazendo aquilo para o qual o Senhor os chamou. Então, é só um minutinho de você na intimidade, já volta.